Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir o capítulo 11 de Alice no País das Maravilhas. Esta é uma adaptação livre da obra de Lewis Carroll, que está disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. Capítulo 11. Quem roubou as tortas? O rei e a rainha de copas estavam sentados em seus tronos quando chegaram, com uma grande multidão reunida ao redor deles, todo tipo de animaizinhos e aves, além do baralho inteiro. O valete estava de pé diante deles, acorrentado, com um soldado de cada lado para vigiá-lo. E perto do rei estava o coelho branco, com uma trombeta em uma das mãos e um pergaminho enrolado na outra. Bem no centro do tribunal havia uma mesa, com um grande prato de torta sobre ela. Elas tinham uma aparência tão apetitosa que davam fome só de olhar. Bem que podiam acabar logo com o julgamento, pensou Alice, e distribuir os refrescos. Mas não parecia haver nenhuma chance disso acontecer. Então, ela começou a observar tudo ao seu redor para passar o tempo. Alice nunca tinha estado antes em um tribunal de justiça, mas já tinha lido sobre eles em livros, e ficou bastante satisfeita ao perceber que sabia o nome de quase tudo que estava ali. Aquele é o juiz, disse para si mesma, por causa da grande peruca. O juiz, aliás, era o próprio rei. E como usava a coroa por cima da peruca, não parecia nem um pouco confortável. E certamente não ficava nada elegante. E aquela é a tribuna do júri, pensou Alice. E aquelas 12 criaturas, ela foi obrigada a dizer criaturas, veja bem. Suponho que sejam os jurados. Ela repetiu essa última palavra 2 ou 3 vezes para si mesma, sentindo-se bastante orgulhosa, pois achava, e com razão, que poucas meninas da sua idade sequer sabiam o que aquilo significava. No entanto, jurados teria servido do mesmo jeito. Os 12 jurados estavam todos escrevendo muito atarefados em suas lousinhas. O que eles estão fazendo? Sussurrou Alice para o grifo. Ainda não podem ter nada para anotar antes de o julgamento começar. Eles estão escrevendo seus nomes, sussurrou o grifo em resposta, com medo de esquecê-los antes do fim do julgamento. Que bobagem! Começou Alice em voz alta e indignada, mas se interrompeu apressadamente, pois o coelho branco gritou: Silêncio no tribunal! E o rei colocou os óculos e olhou ansiosamente ao redor, tentando descobrir quem tinha falado. Alice conseguiu ver, tão claramente como se estivesse espiando por cima dos ombros deles, que todos os jurados estavam escrevendo bobagens em suas lousinhas. E chegou até a notar que um deles não sabia soletrar a palavra bobagens. E teve que perguntar ao vizinho como se escrevia. Que confusão vão estar essas lousas antes do julgamento acabar, pensou Alice. Um dos jurados tinha um lápis que rangia. Isso, é claro, Alice não conseguiu suportar. Então deu a volta pelo tribunal e ficou atrás dele. E logo encontrou uma oportunidade de tirá-lo de lá. Fez isso tão rapidamente que o pobre jurado
Era Bill, o lagarto. Não conseguiu entender de jeito nenhum o que tinha acontecido. Assim, depois de procurar o lápis por todo lado, foi obrigado a escrever com um dedo pelo resto do dia. E isso não servia para quase nada, já que não deixava marca alguma na lousa. Arauto, leia a acusação, disse o rei. Com isso, o coelho branco soprou 3 toques na trombeta. Depois desenrolou o pergaminho e leu o seguinte: A rainha de copas fez algumas tortas num belo dia de verão. O valete de copas roubou aquelas tortas e saiu correndo com elas então. Considere o seu veredito, disse o rei ao júri. Ainda não, interrompeu o coelho apressadamente. Há muita coisa para acontecer antes disso. Chame a primeira testemunha, disse o rei. E o coelho branco soprou 3 toques na trombeta e chamou. Primeira testemunha. A primeira testemunha foi o chapeleiro. Ele entrou com uma xícara de chá em uma mão e um pedaço de pão com manteiga na outra. Peço perdão, Vossa Majestade, começou ele, por trazer isto comigo. Mas eu ainda não tinha terminado meu chá quando me mandaram chamar. Você deveria ter terminado, disse o rei. Quando você começou? O chapeleiro olhou para a lebre de março, que o tinha seguido até o tribunal, de braço dado com o leirão. 14 de março, eu acho, disse ele. 15, disse a lebre de março. 16, acrescentou o leirão. Anotem isso, disse o rei ao júri, e o júri, com grande entusiasmo, anotou todas as 3 datas nas lousinhas e depois as somou, reduzindo o resultado ao menor número possível. Tire o chapéu, disse o rei ao chapeleiro. Ele não é meu, disse o chapeleiro. Roubado! Exclamou o rei, voltando-se para o júri, que imediatamente registrou o fato. Eu os guardo para vender, acrescentou o chapeleiro como explicação. Não tenho chapéus próprios. Sou chapeleiro. Então a rainha colocou os óculos e começou a fitar o chapeleiro, que empalideceu e ficou muito inquieto. Apresente sua evidência, disse o rei. E não fique nervoso, ou mando executá-lo no ato. Isso não pareceu encorajar a testemunha nem um pouco. Ele continuou trocando o peso de um pé para o outro, lançando olhares apreensivos para a rainha. E, em sua confusão, mordeu um grande pedaço da xícara de chá em vez do pão com manteiga. Nesse exato momento, Alice sentiu uma sensação muito curiosa, que a deixou bastante intrigada até perceber do que se tratava. Ela estava começando a crescer de novo. E, a princípio, pensou em se levantar e sair do tribunal. Mas, refletindo melhor, decidiu permanecer onde estava, enquanto ainda houvesse espaço para ela. Eu preferia que você não se apertasse tanto, disse o leirão, que estava sentado ao lado dela. Mal consigo respirar. Não posso evitar, disse Alice muito modestamente. Estou crescendo. Você não tem o direito de crescer aqui, disse o leirão. Não fale bobagens, disse Alice com mais firmeza. Você sabe que também está crescendo. Sim,
Mas eu cresço num ritmo razoável, disse o leirão. Não desse jeito ridículo. E muito emburrado, levantou-se e atravessou o tribunal para o outro lado. Durante todo esse tempo, a rainha não tirou os olhos do chapeleiro. E assim que o leirão cruzou o tribunal, ela disse a um dos oficiais: "Traga-me a lista dos cantores do último concerto." Com isso, o desgraçado chapeleiro começou a tremer tanto que chegou a sacudir os sapatos para fora dos pés. "Apresente sua evidência", repetiu o rei, furioso, "ou mandarei executá-lo, esteja você nervoso ou não." "Eu sou um homem pobre, Vossa Majestade", começou o chapeleiro com a voz trêmula. "E eu mal tinha começado meu chá. Não faz nem uma semana. E com o pão com manteiga ficando tão fino, e o cintilar do chá..." "O cintilar do quê?" disse o rei. "Começou com o chá", respondeu o chapeleiro. "Claro que cintilar começa com T", disse o rei bruscamente. "Você acha que eu sou tolo? Continue." "Eu sou um homem pobre", prosseguiu o chapeleiro, "e depois disso, quase tudo começou a cintilar. Só que a lebre de março disse..." "Eu não disse", interrompeu a lebre de março apressadamente. "Você disse", afirmou o chapeleiro. "Eu nego", disse a lebre de março. "Ele nega", disse o rei. "Pule essa parte." "Bem, de qualquer forma, o leirão disse", continuou o chapeleiro, olhando ansiosamente ao redor para ver se ele também negaria. Mas o leirão não negou nada, pois estava profundamente adormecido. "Depois disso", continuou o chapeleiro, "eu cortei mais um pouco de pão com manteiga." "Mas o que o leirão disse?" perguntou um dos jurados. "Isso eu não consigo lembrar", disse o chapeleiro. "Você deve lembrar", observou o rei, "ou mando executá-lo." O miserável chapeleiro deixou cair a xícara e o pão com manteiga e caiu de joelhos. "Eu sou um homem pobre, Vossa Majestade", recomeçou ele. "Você é um péssimo orador", disse o rei. Nesse momento, um dos porquinhos da Índia aplaudiu e foi imediatamente reprimido pelos oficiais do tribunal. Como essa é uma palavra difícil, vou explicar como isso foi feito. Eles tinham um grande saco de lona, amarrado na boca com cordas. Dentro dele, enfiaram um porquinho da Índia, de cabeça para baixo, e depois sentaram em cima do saco. "Fico feliz por ter visto isso acontecer", pensou Alice. "Tantas vezes li nos jornais, no fim dos julgamentos. Houve uma tentativa de aplauso, que foi imediatamente reprimida pelos oficiais do tribunal. E nunca entendi o que isso queria dizer até agora." "Se isso é tudo o que você sabe, pode se retirar", continuou o rei. "Não posso me abaixar mais", disse o chapeleiro. "Já estou no chão." "Então você pode se sentar", respondeu o rei. Nesse momento, o outro porquinho da Índia aplaudiu e também foi reprimido. "Pronto, isso resolveu os porquinhos da Índia", pensou Alice. "Agora as coisas devem andar melhor." "Eu preferia terminar meu chá", disse o chapeleiro, lançando um olhar ansioso para a rainha, que estava lendo a lista dos cantores. "Você pode ir", disse o rei.
e o chapeleiro saiu correndo do tribunal, sem nem esperar para calçar os sapatos. "E tirem a cabeça dele lá fora", acrescentou a rainha para um dos oficiais. Mas o chapeleiro já tinha desaparecido antes que o oficial conseguisse chegar à porta. "Chamem a próxima testemunha", disse o rei. A próxima testemunha foi a cozinheira da duquesa. Ela trazia pimenteira na mão, e Alice adivinhou quem era antes mesmo de ela entrar no tribunal, pelo modo como as pessoas perto da porta começaram a espirrar todas ao mesmo tempo. "Apresente sua evidência", disse o rei. "Não vou", disse a cozinheira. O rei olhou ansiosamente para o coelho branco, que disse em voz baixa: "Vossa Majestade deve interrogar esta testemunha." "Bem, se tenho que fazer isso, faço", disse o rei com um ar melancólico. E depois de cruzar os braços e franzir a testa para a cozinheira, até quase perder os olhos de vista, disse em voz profunda: "De que são feitas as tortas?" "De pimenta, principalmente", disse a cozinheira. "De melaço", disse uma voz sonolenta atrás dela. "Apreendam esse leirão", gritou a rainha. "Decapitem esse leirão. Tirem esse leirão do tribunal. Reprimam-no. Belisquem-no. Arranquem os bigodes dele." Por alguns minutos, o tribunal inteiro ficou em completa confusão, enquanto tentavam expulsar o leirão. E quando finalmente tudo voltou ao normal, a cozinheira tinha desaparecido. "Não importa", disse o rei com um grande suspiro de alívio. "Chamem a próxima testemunha." E acrescentou em voz baixa a rainha: "Sinceramente, minha querida, você que devia interrogar a próxima testemunha. Isso está me dando uma dor de cabeça terrível." Alice observou o coelho branco enquanto ele remexia a lista, sentindo-se muito curiosa para saber como seria a próxima testemunha. "Pois até agora eles não conseguiram muita evidência", pensou consigo mesma. Imagine a surpresa dela quando o coelho branco leu, no topo de sua vozinha estridente, o nome: "Alice."